Vamos conversar um pouco então sobre um assunto que interessa a uma grande quantidade de pessoas. Vamos falar um pouco sobre emagrecimento. Nós vivemos num cenário nacional e mundial onde o sobrepeso e a obesidade estão cada vez mais numerosos, e isso é alarmante. Junto a isso, a nossa sociedade impõe um formato de corpo perfeito que muitas vezes passa a ser difícil de ser atingido. E ainda em paralelo, nós temos uma oferta enorme de alimentos com uma concentração calórica tão grande e que são tão saborosos. Então, o grau de dificuldade vai aumentando cada vez mais. Muitas vezes a gente deseja encontrar uma conduta milagrosa, que resolva facilmente, que eu não precise me esforçar muito, que eu não precise modificar nada do meu dia a dia e que traga os resultados. Tenho a triste notícia de dizer que essa conduta ela não existe. Quando a gente consegue esses resultados muito rápidos, a tendência de o aspecto anterior voltar rapidamente é muito grande. Então a gente deseja ter alimentos que sejam mágicos e que esses alimentos provoquem um aumento de gasto energético e que acelerem o metabolismo e isso dê conta. Existem alguns alimentos que comprovadamente por estudos aceleram um pouco o metabolismo, mas tenho a dizer que nada acelera mais o metabolismo que um exercício físico. E aí então a gente pensa, bom, se eu desejo emagrecer, eu restringo tudo. Eu paro com uma série de tipos de alimentos e é o pão que é o culpado, e é a massa que é a culpada, e é o glúten que é o culpado. Não é dessa forma. Essa forma, ela traz desequilíbrio. Às vezes até encontramos um resultado e aí alguns de vocês vão dizer, mas fulano conseguiu emagrecer assim. Mas quando não trabalhamos exatamente um consumo alimentar consciente, a tendência, de novo, de o aspecto anterior retornar é muito grande. O que nós realmente também temos que cuidar é que aquilo que pode ter dado certo para alguém, ou que pode ter sido recomendado por um profissional para um indivíduo, pode não se aplicar a outros. É mais ou menos a mesma relação que remédios. Nem todo remédio serve para todas as pessoas. Então, condutas que algumas pessoas tiveram e em que obtiveram êxito, não necessariamente terão êxito comigo ou com outras pessoas. Nós precisamos entender que atingir um peso desejado, atingir um peso ideal ou dito saudável, esse resultado ele vai depender de boas escolhas alimentares. Então, nós falávamos agora no início que nós temos uma oferta enorme de alimentos industrializados com uma concentração calórica muito grande. Quem sabe nós modificamos um pouco o que escolhemos. Quem sabe nós atendemos mais também a indicações da Organização Mundial de Saúde, não são somente minhas, não são somente daqui, de incluir-se, o ter-se presente no dia a dia, 5 porções ao dia entre frutas, verduras e legumes. É bastante? Sim, é bastante. Com isso, a gente também pode fazer uma diminuição de outros tipos de alimentos que têm uma concentração calórica muito grande. Nós precisamos ter no nosso dia a dia todos os grupos alimentares. Então, levando-se e respeitando-se a individualidade de cada um, as restrições específicas que talvez algumas pessoas tenham, mas nós devemos conter ou ter presentes no nosso dia os alimentos que trazem bastante energia, que possuem sim carboidrato, os alimentos que são ricos em proteína, que são os de origem animal, ou alguns de origem podem ser substituídos por alguns de origem vegetal, que produzem ou fornecem bastante proteína, e também alimentos ricos em vitaminas e minerais. E com essa gama de alimentos, nós teremos todos os tipos de nutrientes fornecidos. Outra dica muito importante é que na hora de escolher frutas, verduras e legumes, a gente dê preferência para os alimentos que são da época. Eles vão estar mais acessíveis no seu preço, eles vão estar mais gostosos e eles vão estar muito mais preservados nutricionalmente, porque não precisaram passar por um armazenamento à força, ou amadurecimento à força, ou armazenamento prolongado. Então isso também vai trazer muito mais qualidade. Percebam que o tempo inteiro eu falava em individualidade, em respeitar as necessidades de cada um, respeitar as talvez possíveis restrições de cada um. Este é um grande segredo. Mas,
Se assim, sozinho, eu pretendo iniciar um processo de redescobrir a minha forma de alimentação, eu vou conseguir trazer uma redução de peso? Sim, eu posso. E uma primeira sugestão seria: é possível que o seu consumo esteja um pouco superior ao seu gasto de energia. Então, talvez seja modificar um pouco as quantidades. Ninguém está dizendo suprimir refeições. Modificar um pouco as quantidades e modificar as escolhas alimentares. Mas se for o desejo termos uma resposta bem específica, o acompanhamento profissional individualizado é o que se faz mais interessante. Nós da Clínica Priori, Nutrição, Saúde e Performance, somos um grupo de nutricionistas com disponibilidade para atender as questões de emagrecimento, bem como outras questões clínicas que podem estar presentes na vida dos indivíduos e até mesmo a refeição, a alimentação para a atividade física. Nossa clínica fica no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na Avenida Taquara, 596, Conjunto 302. Estamos à disposição.